Tem casa que a gente entra e sente na hora que não foi convidado. Sabe, aquele arrepio, aquele peso no ar? Mas essa história que eu vou te contar hoje começa bem diferente. Começa com uma casa que parecia ser educada até demais. No interior, onde esse caos nasceu, o povo dizia que naquela casa tudo funcionava como um relógio. A porta não rangia, a janela não batia com o vento, a brisa que passava por ali era mansa, como se estivesse pedindo licença para entrar. Quem chegava para uma visita sempre comentava: nossa, que lugar arrumado, dá até gosto de ver. E era justamente essa perfeição que enganava todo mundo. Porque o verdadeiro problema daquela casa não era o barulho que ela fazia, mas sim a memória que ela tirava. O caos conta que a casa tinha um costume muito esquisito. Ela esquecia as pessoas que moravam ali, mas não era de uma vez não, era um processo lento. Aos poucos, quem passava uma noite lá começava perdendo coisas bobas, o nome do cachorro de infância, o caminho mais curto para a venda da cidade, o rosto de um parente querido. E cada esquecimento vinha acompanhado de uma sensação estranha, sabe? Como se você tivesse falhado com alguém muito importante, mas não conseguisse lembrar com quem. Os mais antigos da região, aqueles que já viram de tudo, diziam que a casa simplesmente não gostava de ser habitada por muito tempo. Ela até aceitava a sua presença, mas rejeitava a sua permanência. Quem teimava e ficava semanas, meses, começava a se tornar uma pessoa rala, apagada, como uma fotografia antiga que foi deixada no sol por anos. A pessoa ia perdendo a cor, a vivacidade, e teve um caso específico que virou sussurro nas rodas de conversa. Um homem que tinha acabado de chegar na região alugou a tal casa. Ele achou um ótimo negócio. Era barata e impecavelmente bem cuidada. No começo, tudo normal, ele era simpático, cumprimentava os vizinhos, ia e voltava do trabalho. Mas depois de algumas semanas, os vizinhos começaram a perceber algo muito errado. Ele ainda saía de casa, ainda respondia aos cumprimentos, mas parecia não reconhecer mais ninguém. Respondia com uma educação fria, um sorriso vazio e um olhar que atravessava as pessoas, como se estivesse vendo algo muito além. Era como se a essência dele estivesse se esvaindo. Até que um dia, ele saiu de casa e simplesmente não voltou. Não foi uma fuga, não teve briga, não teve despedida. A porta ficou aberta. A mesa estava posta para o café. A cama perfeitamente arrumada. Era como se ele tivesse sido chamado para dentro de algum lugar que não tinha porta de saída. Quando a família dele, preocupada, veio procurar por respostas, eles encontraram algo que ninguém na cidade soube explicar. Dentro da casa, nas paredes da sala, havia várias fotografias antigas, fotos de gente que ninguém conhecia, gente que nunca morou ali, e entre elas uma foto nova, que não estava lá antes. Era a foto do homem desaparecido. Ele estava parado no meio da sala, olhando diretamente para a câmera, com aquele mesmo sorriso educado e vazio de quem ainda está tentando, com todas as forças, lembrar quem é. O povo da região diz que a casa guarda para si aqueles que esquecem de si mesmos. E não é como um castigo, não. É como uma substituição, porque um lugar vazio, uma memória em branco, sempre cobra uma presença para preencher o espaço. Hoje, ninguém mais tem coragem de morar naquela casa. Mas quem passa de carro pela estrada à noite jura que às vezes vê um movimento pela janela. Não é gente, não é sombra. É só a sensação de que lá dentro alguém está aprendendo a ser esquecido. Se você sentiu aquele arrepio estranho agora, respira fundo. História boa é assim mesmo, ela fica com a gente. Se você curtiu esse caos, deixa o seu like. Compartilha com aquele amigo que também adora essas histórias que grudam na cabeça. E, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Já ouviu algum caos parecido aí na sua cidade? Conta tudo aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia. Aqui, todo mundo tem uma história para dividir.